Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. Quem acompanhou o canal recentemente viu um vídeo no qual publiquei os 9 erros mais comuns em backtesting. A ideia deste vídeo agora é mostrar como atuar naqueles aspectos que a gente comentou naquele vídeo. Então eu vou passar dicas para não cometer aqueles erros daquele vídeo. Eu não vou falar aqui de forma sistemática, do início ao fim, como fazer um backtesting. Isso é um assunto um pouco mais complicado, que exige um pouco mais de tempo, e eu vou fazer isso em um outro vídeo no futuro. Neste vídeo eu vou abordar questões pontuais. Então eu vou falar sobre algumas questões relacionadas ao editor de estratégias e módulo de automação, eu vou falar de latência, vou falar de slippage, eu vou falar de tempos gráficos, eu vou falar da forma como você faz o backtesting, mas eu vou passar de uma maneira pontual. Então segue aí que o conteúdo vai ser rápido, mas extremamente importante para você. Eu tenho aqui uma estratégia de exemplo, que é um cruzamento de média. Então tem um sinal de compra, de venda, uma média rápida e uma média lenta. Eu inicializo o código dando o valor de falso para o sinal de compra, de venda e atribuindo a média rápida e lenta as médias exponenciais de 9 e 14 períodos. Esses períodos aqui eu coloquei aqui sem nenhum critério. Então eu defini dois valores e coloquei aqui. Não passou por um processo de otimização. Então eu vou verificar se a média rápida estiver acima da média lenta e no período anterior a média rápida estava abaixo da média lenta, ou seja, houve um cruzamento para cima da média rápida em relação à média lenta, eu tenho um sinal de compra. Se o cruzamento for para baixo, eu tenho um sinal de venda. Se eu tiver um sinal de compra e não tiver posição, eu vou comprar mercado. Se eu tiver um sinal de venda e não tiver posição, eu vendo a mercado. Se eu tiver comprado e tiver um sinal de venda, eu reverto posição. Se eu tiver vendido e tiver um sinal de compra, eu reverto a posição. E aqui embaixo eu vou plotar as duas médias só para poder ver no gráfico de maneira visual. Então o primeiro ponto que nós temos que ressaltar em relação a este código. Isso exige um pouco de experiência em NTSL e a forma como o Profit funciona. Na atual versão do Profit você pode simular aqui em backtest uma reversão de posição. Mas o módulo de automação não te permite reverter posição em um único candle. Ou seja, se qualquer ordem que você tiver posicionado em 2 contratos e manda vender 4, ele vai zerar a sua posição. Ele não vai ficar 2 contratos vendidos na hora que executar a ordem. Ele automaticamente transforma aquela ordem em uma ordem de cobertura e encerra a sua posição. Então, se você está simulando aqui uma reversão de posição, a sua estratégia vai funcionar aqui. Mas quando você colocar em modo de automação, não vai ter o mesmo comportamento. Então, de nada adianta você fazer um backtesting se na condição real ele é executado de outra forma. A gente tem que fazer em backtesting exatamente aquilo que vai acontecer lá na aplicação em tempo real, na conta real. Então, quanto mais próximo for esses dois comportamentos, melhor. A gente já não tem nenhuma garantia de que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro, ou seja, se o desempenho da sua estratégia nos últimos 3 meses vai permanecer nos próximos 3, dirá com comportamentos diferentes. Então, esse é um ponto muito importante. Vamos supor que no modo de automação haja reversão de ordem para eu poder seguir aqui uma linha de raciocínio. Mas já alerto para este ponto, que assim como a reversão de ordem, tem outros aspectos que também fazem diferença entre os dois ambientes e você, como trader, programador, precisa estar ciente disso. Um outro ponto importante, aqui eu estou lidando com um código-fonte aberto, mas as dicas que eu vou passar aqui, se você tiver um código-fonte fechado, uma estratégia fechada, eu acho que se você contratar uma assinatura aí na loja de estratégias, você acaba tendo a estratégia armazenada no seu computador, mas com código-fonte fechado, você vai poder rodar isso aqui em backtesting. Então as dicas que eu vou passar aqui são tão importantes para você validar a sua estratégia, quanto também validar alguma estratégia que você vá fazer alguma assinatura e que não tenha a mínima noção de qual foi o desempenho passado. Então eu vou falar aqui sobre pontos para você observar, vou te apresentar alguns pontos que você deve prestar bastante atenção para não ser iludido com um backtesting irreal, né? Um backtesting que é extremamente otimista, que dá um resultado bom, quando você coloca na prática, uma conta real, o setup só dá prejuízo. Então eu estou aqui no ativo mini contrato de dólar de 1 minuto. Aqui embaixo você notará que eu vou colocar aqui em 3 meses. Eu quero rodar o backtest nos últimos 3 meses, sem slippage por enquanto, com um mini contrato. O período no qual eu vou rodar o backtest não pode ter sido utilizado para poder otimizar os parâmetros da sua estratégia. Então se você tiver otimizado aqui os parâmetros de 9 e 14, por exemplo, eu não poderia ter usado os últimos 3 meses para identificar quais são os melhores parâmetros. Se eu tiver feito isso, eu estou fazendo um sobreajuste, estou ajustando a minha estratégia aos dados. Depois eu vou fazer um backtest em cima de algo que eu já ajustei, é óbvio que eu vou ter a tendência de ter um bom resultado.
Então, se você fez otimização em cima de uma janela de dados, não pode fazer backtesting ali. Isso daí é elementar. Isso invalida o backtesting. Ok, então eu vou executar aqui. A gente precisa prestar atenção em várias métricas, que não é apenas o lucro líquido, mas para facilitar aqui o entendimento, eu vou focar mais na métrica de lucro líquido, apesar de não ser a ideal para se avaliar um backtesting. Então vamos lá. Em 1 minuto, o dólar futuro, com essa estratégia de cruzamento de média, apresentou um prejuízo de R$ 6.200, ou seja, não foi um bom resultado. O que nós fazemos primeiramente? A gente simula aqui outros tempos gráficos. Vou colocar essa estratégia em 5 minutos para o mesmo ativo. Teve prejuízo, 2.600. Vou colocar em 15 minutos. Em 15 minutos ela já começa a ser mais interessante, 4.400 de lucro. Se eu colocar aqui 30 minutos, 4.200. Se eu colocar 60 minutos, 5.000. Se eu colocar um dia, eu tive prejuízo, ou seja, 7.395. Então, o que eu percebi até o momento? Entre o tempo gráfico de 15 a 60 minutos, a estratégia parece ser lucrativa. Para essa janela dos últimos 3 meses de dados, sem slippage, sem custo de operação. Então, a gente vai introduzir esses elementos agora. Então, vamos supor o seguinte, eu coloquei aqui 15 minutos, essa estratégia dos últimos 3 meses rendeu R$ 4.300, ela acerta 33% das vezes, a relação risco-retorno é de 2,62, que é uma boa relação. A gente tem que prezar para que essa relação seja sempre acima de 1, e de preferência acima de 2, de 2,5, 3, quanto maior, melhor. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é uma estratégia que eu pretendo operar em day trade. Então eu vou verificar aqui nas ordens se as ordens estão realmente ficando dentro do mesmo dia. Por exemplo, já vi aqui vários casos, 19 horas, 21 horas, 20. Estes casos aqui podem estar dando um lucro, nesse caso aqui deu prejuízo, né? Aqui deu um lucro pequeno, mas estes casos eles podem levar a um prejuízo grande ou a um lucro grande. Por exemplo, essa operação que durou um dia teve R$ 1.000 de lucro. Então isso contribui para o resultado aqui do backtesting. E na prática eu não vou deixar a posição de um dia para o outro. Então, se o objetivo é fazer day trade, eu tenho aqui no backtesting evitar que a posição seja carregada. Então eu interrompi o código e agora eu vou adaptar o meu código aqui para isso não acontecer. Então, se o tempo for maior ou igual a 17 horas, então vou encerrar a posição. Close position. E esses sinais aqui, o roteamento de ordens, eu vou fazer apenas se o tempo for menor do que 17 horas. Então eu não quero abrir posição depois de 17 horas. E eu quero que encerre as posições a 17 horas. Adaptei o código, eu vou executar novamente. Então percebam que o resultado que antes era positivo, de R$ 4.000, quando eu introduzo essa limitação de encerrar no final do dia, me dá um prejuízo de R$ 1.300. Se eu vim aqui em operações, ordeno pelo tempo, né? Eu não tenho mais operações que passam de um dia para o outro. Então percebam isso. Às vezes a gente faz um backtesting sem tomar os devidos cuidados que mascaram um resultado ruim. Acaba apresentando um resultado bom, mas na verdade a estratégia não é boa para o propósito que você deseja. Vou tentar aqui rodar novamente outros tempos gráficos, 30 minutos, 60, 60 deu um pequeno lucro aqui, né? 644. Então o que eu vou fazer agora? Vou para o segundo ponto importante aqui, que é simular a latência. E como é que a gente simula a latência? Pelo slippage. Então toda ordem que você encaminha para B3, ela vai ter uma latência. Na hora que ela chegar para ser executada, possivelmente você não vai pegar exatamente o preço que você desejava na ordem mercado ou na ordem stop. A gente precisa então simular o slippage, que é o escorregão do preço desejado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um tick, a estratégia já cai pela metade o lucro dela aqui. Com 2 ticks para 64. Com 3 ticks ela já dá prejuízo. E isso eu estou atuando numa estratégia de 60 minutos, no tempo gráfico de 60 minutos. Que tem a tendência de pegar alvos mais longos. Quanto menor for o tempo gráfico, mais sensível será a estratégia ao slippage. Então perceba que aqui eu fui até 3 ticks para ter o prejuízo aqui nessa estratégia. Estratégia que tinha um lucro aí pequeno, 644.
Se eu tivesse aqui em 1 minuto, o problema é que eu não tenho aqui nem, por exemplo, 2 minutos, né? Vamos supor aqui, ó, 2 minutos apresentou esse tipo de lucro aqui, ó, R$916. Se eu colocar um slippage aqui, observe que já dá um prejuízo de R$3.800. Então percebam que no gráfico de 60 minutos eu precisei simular 3 ticks de slippage para R$400 ficar negativo. Enquanto que aqui no gráfico de 2 minutos eu precisei de apenas um tick de slippage para tornar uma estratégia de R$900 positiva para R$3.800 negativa. Então esse é um erro bastante comum. As pessoas acham que operar em alta frequência dentro do Profit, colocar lá um mini contrato de dólar em 4R, 3R, 5R, vai conseguir bater o mercado, né? Tem algoritmos que rodam dentro da B3, não tem como você ser mais rápido do que eles. Então se você está buscando isso, a sua chance de fracasso é imensa. Então você pode contar um pouco com a sorte de ter um lucro por um curto período de tempo, mas a médio e longo prazo a tendência é que você só tenha prejuízo tentando operar em alta frequência desta forma, dentro de uma plataforma, no Profit, na sua casa. Não é infraestrutura adequada para se fazer operação de alta frequência. Então você tem que migrar para as operações com tempo gráfico maior, porque você tem mais chance de sucesso nelas. Então eu já falei sobre aspectos de NTSL, a forma como o código é executado em backtesting do editor de estratégias no modo de automação. Já falei sobre tempos gráficos, já falei sobre slippage e o impacto no resultado das estratégias. E agora eu vou falar então sobre o custo operacional. Então a gente precisa incluir o custo das transações no módulo de backtesting. Para quem aderiu ao RLP, as corretoras elas têm tornado isentas as taxas de corretagem. Mas não são só as taxas de corretagem que incidem sobre uma transação. Existem os custos da B3 que a corretora não pode tirar. E os custos custo de negociação, liquidação, emolumentos. Então são algumas tarifas que a B3 aplica e que não tem como tirar isso. Então a gente vai agora no site da B3 e eu vou pegar os valores aqui atuais. Produtos e serviços, tarifas. Vamos aqui em renda variável. Eu estou com dólar, né? Então vem aqui moedas, dólar dos Estados Unidos. E aqui você vai ver que para o mini contrato de dólar, o custo por contrato é de 12 centavos de dólares. O que dá aí mais ou menos 60 e poucos centavos. Então eu vou te dizer aqui, 60 centavos por contrato para operar um mini contrato de dólar. E você ainda tem os emolumentos, que você for ver a sua nota de corretagem, lá embaixo no rodapé, você vai ver que os emolumentos correspondem aí mais ou menos a 40% do custo em cima do mini contrato. Então eu vou fazer uma conta aqui rápida para a gente poder ter uma estimativa. 0,6 vezes 1,4. Então vou simular aqui 85 centavos para cada contrato de dólar que for operado. Então vamos baixar aqui. E como é que eu insiro este custo aqui no backtest? Eu clico com o botão direito no relatório de performance, custo de corretagem, vai abrir essa janelinha e eu vou colocar aqui 85 centavos, que é o custo por contrato. Então, para mini contrato a gente tem custo por contrato, a gente não tem o custo aqui por ordem. Vou deixar só esse custo e vou salvar. Então observem que agora eu tenho um prejuízo de 4.690, porque eu gastei, além de tomar o prejuízo no setup, eu ainda paguei R$ 820 em taxas para a B3 para operar essa estratégia. Se eu tivesse lá nos 5 minutos, eu teria gasto 592, porque eu fiz menos operações. Se eu colocar ali nos 60 minutos, eu fiz menos operações ainda. Então eu gastei R$ 50 apenas. Então a estratégia ainda tem R$ 305 de lucro nos últimos 3 meses, que não é um resultado sensacional, um resultado ruim para uma estratégia, para o risco que você está correndo aqui operando o mini contrato de dólar. Você tem um retorno de 300, é incompatível com o risco que você se propõe aqui. Então tem que se comparar também o retorno das estratégias com outro tipo de retorno. Se pega lá, se eu tivesse esse capital aqui sugerido, patrimônio necessário, maior operação. Se eu tivesse R$50 mil e investisse no Tesouro, em 3 meses, quanto renderia? É uma conta que você pode fazer. Bom, vamos supor aqui, vamos supor que o Tesouro aí dê 1% ao mês. Então vamos supor aqui, 50 mil
vezes 1.01 no primeiro mês, vezes 1.01 no segundo, vezes 1.01 no terceiro. Então eu tenho um retorno com tesouro, com título público de R$ 1.500. Se eu tirar aqui menos 50 mil, vamos supor que eu pague 30% de imposto, que não é, né? É menos, mas vamos colocar aqui. Eu ainda vou ter R$ 1.060. Então não justifica você pegar o seu dinheiro e aplicar numa estratégia como essa daqui. Porque se você deixar ele parado no tesouro, você vai ganhar R$ 1.000 em 3 meses. E aqui você corre o risco de perder os 50 mil. Então tem que se avaliar muito bem aí o risco que você corre e o retorno que você está obtendo. Vamos agora para um outro ponto também que é fundamental, que é a questão da análise do resultado. Então, quando você vê alguém publicando num grupo de WhatsApp ou num grupo da Nelogica, dentro do Profit, um resultado, um relatório de performance, você vai observar se os custos estão embutidos. Não tem como não ter custo, sempre vai ter um custo, são as tarifas da B3, e se foram simulados slippage. Então a estratégia tem que ser robusta a slippage. Se não tem simulação de slippage, então essa estratégia, você não tem como confiar nessa estratégia. O outro ponto importante é que geralmente quem está vendendo setups, assinaturas de setups, não está preocupado exatamente com o resultado daquela estratégia. A pessoa que está vendendo vai receber a assinatura independente se a estratégia der lucro ou não. Então o dele está garantido. Cabe a você, nesses 7 dias que você tem disponível aí, de fazer todos os backtestings possíveis para verificar se aquela estratégia que está sendo fornecida por assinatura, se tem alguma expectativa de retorno positivo. E aí o que o pessoal faz geralmente para vender? Posta aí, resultado da última semana foi positivo. Tá. Você não vai pegar a sua estratégia e escolher exatamente a semana que a estratégia funciona. Isso aí você precisaria quase que prever o futuro, né? Nas condições de baixa volatilidade, em tendência, não sei o que, você corre risco de errar, então você depende um pouco de sorte. Você vai deixar a estratégia rodando meio que de forma contínua. Então você precisa ter um histórico mais longo aí de desempenho da estratégia para ter certeza de que é uma estratégia lucrativa. Vou colocar aqui o Winfoot. Então no Winfoot, nós temos aqui nos últimos 3 meses R$ 862 de lucro, num gráfico de 60 minutos. Se eu colocar aqui 15 minutos, eu já tive um prejuízo de 1.644. Se eu colocar aqui 1 minuto, como o pessoal gosta de vender estratégias, eu tive um prejuízo de 3.978. Se eu olhasse para a janela mais recente dessa estratégia, vamos supor que eu tenha olhado só para semanal, eu tive um prejuízo de 395. Vamos supor que tivesse olhado nos últimos 30 dias. Também tive prejuízo. Então a pessoa que teria que se esforçar para vender, né? Vamos falar aqui então que a pessoa está tentando te convencer a rodar nos 5 minutos. No resultado aí dos últimos 30 dias, ela te fala: o resultado dessa estratégia foi de R$ 500 nos últimos 30 dias. É uma estratégia que você não precisa se preocupar, ela ficar rodando, você vai ganhar dinheiro. Tá bom, aí você pega, roda o backtest, você vem aqui, primeira coisa, deixa os 30 dias, né? Primeira coisa a fazer, vou colocar um tick de slippage. Já caiu pela metade o lucro. 2 ticks de slippage, já caiu para 70. Isso considerando o custo aqui, né? Eu ainda não modifiquei o custo, deve estar com o custo ainda do contrato de dólar. Então vamos no site da B3, vamos procurar aqui o custo do mini contrato futuro de índice, renda variável Ibovespa, que é de 30 centavos. Então vamos pegar a calculadora aqui, vou fazer 30 centavos vezes 1.4, colocar os emolumentos e outros custos aqui na conta, vai dar 0.42. Então a gente vem aqui com o botão direito, vamos clicar em custos de corretagem, vamos colocar aqui 0.42, só para deixar mais certinho. Então, com 0 de slippage, a gente tem um lucro de 575. Com um tick de slippage, caiu para 365. Com 2 ticks, 150. Você pode ter mais do que 2 ticks? Pode. Se eu tiver 3 ticks, a estratégia já está no negativo. Então é isso que acontece. Você vai colocar a sua estratégia para rodar em momentos de alta volatilidade, você vai ter um escorregão aí, o slippage nas ordens a mercado, e a sua estratégia nunca vai ter o desempenho de 0 ticks de slippage. Então esse resultado aqui é irreal.
sempre tem que colocar o snippet. Então a pessoa pode vir aqui e te falar, ó, a estratégia aqui nos últimos 30 dias rendeu R$580. Então você pega a estratégia, coloca o snippet aqui, vê como é que se comporta, coloca aqui 3 meses, vê o resultado, deu R$220. Você vai deixar capital durante 3 meses para ganhar R$220. Sem snippet, vou colocar um tick de snippet aqui, vai dar prejuízo. R$500 negativo. Ou seja, essa estratégia aqui não é boa para se operar desta forma aqui. Teria que trabalhar ela. Ou colocaria uma gestão de risco, ou colocaria uma limitação de risco por dia, ou um stop loss móvel. A gente poderia colocar aqui dupla confirmação com outro indicador. Então a gente tem que melhorar este setup. Este setup da forma que está, cru desse jeito, não vai trazer nenhum retorno. Existem também estratégias que as pessoas vendem por aí na internet, no quais elas alegam que poderia ser utilizada para qualquer ativo. Então, se você pega uma estratégia como essa, vamos supor que este seja o caso, você vai ter que vir aqui e modificar os ativos. Vai colocar lá, por exemplo, uma ação, vale 3. Você vai ter que verificar para vários ativos se a estratégia é robusta, se ela tem ali para vários ativos, para diferentes tempos gráficos, um desempenho interessante, uma expectativa de lucro aí. Então, quando você coloca aqui em ações e clica no botão direito em custos, a gente precisa inserir aqui o custo por ordem. Então, voltando aqui no site da B3, deixa eu voltar. Quando a gente acessa aqui ações e fundos de investimento, a gente vê que o custo, por mais que o RLP esteja ativo, você não tenha custo com corretagem, você vai ter um custo aí de 0,03% em cima do volume. E aí, se você descer aqui, tem alguns descontos para quantidade de volume negociado no dia, para day trade. Então, vamos supor aqui, de maneira conservadora, que você vai operar no máximo 1 milhão por dia, vai dar então um custo de 0,023. Vou colocar exatamente esse valor aqui, 0,023. Quando eu salvo, observe que essa estratégia rodando nos últimos 3 meses com lote mínimo de 100 ações, em 5 minutos na Vale 3, me rendeu um prejuízo de R$ 2.764, onde deste valor, R$ 1.200 foram devidos a tarifas para a B3. Então eu colocaria aqui Petro 4 em 5 minutos, deu prejuízo de 870. Poderia colocar outros setores, né? BBAS 3, prejuízo de 1.715, USIM 5, prejuízo de R$ 608. Então percebam que o desempenho dessa estratégia aqui não é interessante. Quando a gente observa até o percentual de acerto, a gente tem aqui 25% para o USIM 4, USIM 5, né? 32% para a Petro, Banco do Brasil 26%. Esta é a média de acerto de estratégias de cruzamento de média, na faixa de 30% a 35%, não vai passar de 40%. Para você conseguir passar de 40%, você vai ter que fazer adaptações aí no setup para poder filtrar os momentos de abertura de posição. Isso é o tipo de informação que você adquire com o tempo, fazendo vários e vários backtestings. Então aqui, para diversos ativos, você ainda vai ter que simular tempos gráficos diferentes. Colocar lá 15 minutos, deu prejuízo, 30 minutos, 60 minutos. Então perceba que num gráfico de 60 minutos nos últimos 3 meses, são operações de mais longas, né? Teve aqui um lucro de R$ 176. Então o que a gente pode fazer? Se eu estou operando em 60 minutos, eu posso relaxar essa minha condição aqui. Eu não preciso estar antes de 5 horas da tarde para abrir posição e também não preciso encerrar minha posição às 5 horas do mesmo dia. Então eu posso interromper, executar novamente. O resultado fica um pouco melhor, porque eu estou carregando posição para o dia seguinte, estou fazendo swing trade. Antes eu estava focado aqui em day trade. Então é isso, eu queria passar algumas dicas para que você possa pegar suas próprias estratégias, seus próprios setups e também estratégias que você tenha feito assinatura, planos de assinatura, e possa validar e testar um backtest, tornando a situação mais real possível da realidade, nos 7 dias aí que você tem de direito para poder testar a estratégia, para que você não se iluda com resultados às vezes positivos, otimistas, e na hora de colocar em conta real só perca dinheiro. Então espero que essas dicas te ajudem a filtrar melhor os setups e estratégias que têm uma maior chance de sucesso na aplicação em tempo real, numa conta real.
Em breve, quando estivermos falando sobre backtesting dentro da comunidade, eu vou preparar um material mais extenso, de início a fim, falando de forma mais completa sobre backtesting. Então nos vemos no próximo vídeo e até!